Vamos ler, diz assim, João 15, verso 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Ele corta todo ramo que estando em mim não der fruto e poda todo aquele que der fruto para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu vos amei e permaneçam nesse amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. E assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele, tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, nós te pedimos, fala conosco, toca-nos, ó Deus, e nos visita, derrama fé, derrama graça, derrama, Senhor Deus, o teu poder. Pai, em nome de Jesus, abençoe cada um que está aqui representando a sua casa, a sua família, que o Senhor possa, Pai, abençoar. Nós te pedimos essa bênção em nome de Jesus, não é no nome de qualquer outra coisa, é no nome de Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. E assim eu te peço que o Senhor mais uma vez possa falar conosco, assim como já tem sido glorificado nas orações, nos louvores, que a tua palavra glorifique o seu nome, assim nós oramos, em nome de Jesus, amém. Amém? Depois, quando der para pegar um copo de água, por favor. Pessoal, eu quero repetir o que eu falei alguns dias atrás, que mais importante do que nós fazermos uma lista para esse ano de 2025, uma lista de mudanças que nós queremos viver, de coisas diferentes que nós queremos colocar na nossa jornada, na nossa caminhada, nós precisamos primeiro pedir a graça de Deus, porque se a graça de Deus não estiver sobre nós, todo tipo de mudança que exija de nós esforço e dedicação, ela não vai ser completa, porque nós, está ecoando muito aí, porque nós, sim, nós temos a nossa parte, obrigado, cara. Nós temos a nossa parte em que nós temos que fazer algumas coisas para que elas possam acontecer, mas a graça de Deus é a primária. Se a graça de Deus não vier sobre nós, nós não conseguimos mudar padrões antigos. E a própria Bíblia vai nos mostrar sobre isso. Aqui a gente lê um texto que diz que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Então a primeira coisa que deve ser feita é buscar a graça de Deus. A segunda coisa que deve ser feita é, tudo que você colocou na sua lista, você precisa então apresentar a Deus, para ver se isso que você colocou diante de Deus, de fato, é o que Deus quer para mim e para você nesse ano. Porque muitas vezes a vontade nossa, ela não vai combinar com a de Deus, e a de Deus tem que sempre prevalecer. Muito obrigado. Então, o que eu quero dizer com isso? Como Jesus orou e nos ensinou, ele disse: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. Então, existem coisas que nós queremos para esse ano, que não são coisas que Deus reservou para nós, porque elas não são melhores para esse ano. Ainda que a gente pense que mas a gente precisa acreditar no que está escrito. E Deus disse: os meus pensamentos são mais altos do que os de vocês, e os meus caminhos são melhores do que os seus. Então, é por isso que a gente tece críticas a muitos lugares onde as pessoas chamam as pessoas no começo do ano para que elas façam algum tipo de sacrifício. Geralmente tem a ver com sacrifício de dinheiro, ou aonde é colocado que esse é o ano da bonança, da prosperidade, o ano da restituição.
A gente precisa compreender que nós não temos o poder de dizer o que Deus vai fazer. Nós precisamos nos colocar como servos diante dele e pedir que ele nos dê clareza para que nós possamos saber a direção que ele vai nos guiar. Você entende a diferença? Não é? Então, quando eu coloco assim, alguns pastores amigos meus na internet, que moram em outros lugares, eu fui e coloquei, né? Esse é o ano da santificação. Muita gente ficou rindo, falou, você está brincando com os outros, né? E realmente parece uma brincadeira, porque dificilmente você vai ver alguém falando isso, que você deseja um ano que seja um ano de santificação na sua vida. Geralmente a gente está pedindo prosperidade, saúde, né? Bênçãos em todos os sentidos. E não tem nada de errado com isso, mas eu quero te aconselhar fortemente a pegar todos os desejos que você tem e apresentar a Jesus em primeiro lugar, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o Senhor, nós somos os servos. Consegue entender isso? Nós não podemos dar ordem a Deus, nós não sabemos o que Deus vai fazer, nós não podemos arrumar um culto onde nós vamos tentar provocar o milagre. Eu já vi pessoas usando esse termo, não, o ser humano tem que provocar um milagre. Como que se provoca? Não existe isso. Nós não provocamos milagres, nós cremos num Deus que faz milagres e queremos andar na direção dele, porque ele sabe bem o que está fazendo. Tudo isso é a introdução da nossa mensagem, onde diz que o Senhor Jesus é a videira, nós somos os ramos e o Pai é o viticultor, ou aquele que cuida dessa videira de uma forma especial. Então veja bem, o texto vai falar sobre videira e ramos. Se você já teve a oportunidade de observar uma videira, você vai perceber que muitas vezes os ramos e a videira, né, a parte central da videira, eles se misturam tanto, né, nos galhos e até mesmo na questão dos galhos estarem numa mesma proporção do que a própria videira em si, e chega um momento que você não sabe dizer aonde está, né, o caule principal e aonde estão os galhos que surgiram através dessa videira. Isso quer dizer que quando nós seguimos a Jesus, chega um momento que a nossa vida se mistura com o plano de Deus. E quando a nossa vida se mistura com o plano de Deus, nós chegamos exatamente aonde Deus quer. Porque Romanos capítulo 8 diz assim, que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, né? Que foram chamados segundo a sua vontade. E lá vai dizer, a sua vontade é que nós nos pareçamos com Jesus dia após dia. E esse parecer com Jesus está dentro de tudo que está escrito na palavra de Deus, né? Amar a Deus em primeiro lugar, amar o próximo, pregar a palavra do Senhor, né? E aí por diante. Então, nós somos nós somos os ramos, Jesus é a videira. Nada pode acontecer nas nossas vidas se nós não estivermos intimamente ligados com Ele. É por isso que eu vou repetir, não adianta você ter sonhos, se esses sonhos, na verdade, são contra os projetos de Deus. A única coisa que vai acontecer é, Deus, Ele é um destruidor de sonhos, e Ele vai destruir sonhos e fantasias que nós criamos na nossa mente, e dessas coisas que não estão dentro do querer dEle. Então, eu estou aqui para te dizer uma coisa, não é ano de prosperidade, é ano de Deus destruir os sonhos errados e nos colocar no centro da vontade dEle. Porque a Bíblia diz que se nós estivermos dispostos a ter uma transformação da nossa mente e não se amoldar com o padrão desse século, aí Deus faz a gente viver a vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita. Então só vai ser bom, agradável e perfeito se estiver o quê? Conectado com Cristo, se estiver dentro dos princípios de Cristo. Então, nós precisamos nesse dia de hoje abrir mão de coisas que estão fora do contexto da palavra. Então, lendo a palavra, a gente vê o seguinte: o Senhor Jesus é claro, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Ele corta todo ramo que estando
em mim não der fruto, e ele poda todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Então a verdade é essa: quando nós buscamos a Jesus, simplesmente dentro dos parâmetros que nós criamos na nossa mente ou no nosso coração, nós somos pessoas que podemos até dizer: eu estou seguindo a Jesus. No mundo espiritual nós não estamos. E esses então que estão ligados a Jesus, mas não dão frutos, eles são cortados dessa árvore. Porque nós somos chamados para o quê? Nos conectar com Jesus para dar frutos. Isso é fundamental. E ele diz: e aqueles que dão frutos são podados para que deem mais frutos. Aqui tem uma coisa interessante, porque até mesmo o que dá fruto é podado. A poda, ela fala de um tipo de sofrimento. Se nós formos então colocar esse texto para nós somos, assim queira Deus, esses ramos que dão frutos. E quando Deus vem e poda, há um sofrimento. É como você pegar uma pedra preciosa, certo? E colocar ela no fogo, para que ela possa então perder as suas impurezas. Depois de perder as suas impurezas, ela vai ser jogada mais ainda no fogo, até ser transformada numa joia, e aí então ter o seu valor cada vez maior. Assim somos nós. Cada fruto que nós damos, ele faz com que de alguma forma a gente tenha um desgaste, certo? Mas esse desgaste é sempre para que haja mais valor. Se você, por exemplo, vai num local onde tem pedras preciosas, um garimpo, alguma coisa nesse sentido, existe um monte de pedras normais. Essas pedras, elas podem ser pegadas e jogadas no mesmo lugar. Assim é a vida de quem quer viver a sua própria vontade. Esse tipo de pessoa pode até não passar por muitos sofrimentos, mas essa pessoa também não adquire muito valor espiritual. Ela está, ela é uma pedra entre muitas pedras. E nós somos chamados então como pedras de valor para sermos então transformados por Cristo através dessa poda, através então desse forjar, para que a gente possa então ter mais valor. Então precisamos dar frutos. E uma coisa interessante: só dá fruto quem está ligado a Jesus. Só está ligado a Jesus quem anda segundo o que Ele disse que é a vontade do Pai. O texto está claro dizendo: se vocês permanecerem nos meus mandamentos, vocês vão orar e o Pai vai responder. O texto é muito claro, porque algumas pessoas vão dizer assim: não, porque se eu tiver fé, está escrito que eu vou dar ordem para uma montanha, ela vai se mover e vai ser jogada no mar. Não, se você for olhar o texto, você vai ver que Jesus está dizendo para os discípulos, dentro de um contexto em que, mesmo se eles forem perseguidos, eles vão ter força para o quê? Para não serem derrotados, e eles vão ter força para continuar, inclusive falando às montanhas, aos corações mais duros, e Deus vai quebrantar esses corações. Então não existe nenhum tipo de oração que a gente possa fazer em nome de Jesus que não esteja ligado aos mandamentos dele. Então não existe fé pela fé. Não adianta você dizer, a Bíblia diz que Jesus disse que nós faríamos obras maiores, está em João aqui, O que quer dizer isso? Nós vamos fazer obras maiores em que sentido? Nós vamos, pela fé fazer essas obras maiores? Não. Ali Cristo está falando sobre o tempo de ministério. Jesus teve 3 anos de tempo de ministério. Nós, pela graça de Deus, conhecemos a Jesus e às vezes estamos caminhando aí com Deus há muito tempo, Esse ano vai fazer 20 anos que eu caminho com Jesus. Minha vida, 20 anos, é estudar a palavra de Deus, é orar e fazer o que Deus me chamou para fazer, evangelizar e ajudar as pessoas. Então, o que acontece? Nós fomos convocados para fazer obras maiores do que Jesus, não no sentido que nós vamos ter poderes maiores ou vamos curar mais pessoas, não, mas de que às vezes nós vamos ter mais tempo, certo, de ministério para fazer coisas, para falar da palavra de Deus para as pessoas, do que o tempo que o próprio Senhor Jesus teve, que foi 3 anos. Ele é o nosso Senhor e nunca ninguém passará por ele. E o próprio João disse aqui no último capítulo 20 e 21, ele diz
que se fosse para escrever todos os milagres que Jesus fez, não teria tanto livro na terra para escrever, porque ele fez muita coisa que nem foi escrito, não foi catalogado, porque não dava, né? E a gente está falando numa época que a maioria das pessoas eram analfabetas, papel custava caríssimo, certo? Então, para você adquirir papiro, papel, qualquer coisa nesse sentido, era algo muito nobre. Então, o que a gente tem é que pela a força do cristianismo, ela foi tão grande a princípio que eles conseguiram, então, registrar, né, a palavra de Deus. E essa palavra escrita por João, aqui o Evangelho de João, foi o último dos 4 evangelhos escrito por volta do ano 90 depois de Cristo, certo? Então o Senhor Jesus já tinha partido há bastante tempo, e João foi o último apóstolo a morrer. Ele morreu de idade avançada, o único que não foi martirizado, e ele escreve essa palavra. Então, por favor, entenda isso, nós fomos chamados para olhar para a palavra, ver o que essa palavra está falando a respeito das nossas vidas e seguir ela. Tiago diz isso, eu não me canso de repetir, que é: nunca diga eu vou sair de casa, eu vou fazer negócios, eu vou fazer qualquer coisa. Sempre diga: se o Senhor permitir, eu sairei da minha casa e farei negócios, e farei o que Deus quiser. Então, nós não temos direito de pensar que nós podemos guiar a nossa própria vida, porque a palavra de Deus diz até isso, né? Deuteronômio 8, no verso 18, diz o seguinte: não diga que eu, pela minha força, consegui riquezas e consegui poder. Diga: o Senhor me deu forças para que assim eu pudesse adquirir riquezas. Então, até mesmo as coisas preciosas são o Senhor que nos dá. Jeremias escreveu sobre isso no capítulo 9, no verso 23, ele diz: que ninguém se glorie na sua força, no seu poder, na sua beleza, em nada que tem, porque na verdade nós devemos nos gloriar somente no Senhor e na força do seu poder. Isaías escreveu no capítulo 42, no versículo 8, que Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, as nossas orações, elas nunca devem ser orações onde parece que nós estamos pressionando Deus contra a parede. Senhor, o Senhor tem que fazer isso. Deus, eu tenho feito todas as coisas. Igual os fariseus que oravam: Senhor, eu tenho dizimado, eu tenho orado, eu tenho feito tudo. Eles oravam dessa forma, como se fosse pressionar a Deus, como se Deus cedesse à pressão humana. E o Senhor não faz isso. Então as nossas orações devem ser orações onde nós nos posicionamos como servos. Salomão, ele disse assim no capítulo 5 de Eclesiastes: quando você entrar em oração na presença de Deus, fale menos e escute mais, porque Ele está no céu e você está na terra. Então, cuidado até com os votos que você faz, porque se fizer algum voto, tem que cumprir. Deus não pediu o voto, mas se você fez, cumpra o voto que você fez. Então, essa é a palavra do capítulo 15. Nós precisamos então nos unir ao que Deus já nos deu em Cristo Jesus, porque fora de Cristo Jesus não há nenhum tipo de bênção. Jesus Cristo, ele é o canal, é a fonte de vida. Por isso que ele disse que aquele que crer nele, ainda que morre, vai ter vida, porque ele é a ressurreição e a vida. Ele é aquele que abençoa a vida dos que se colocam na presença dele. Então, quem não der fruto, o Senhor, então, ele poda. Quer dar fruto? Jesus, quando fala sobre dar fruto, em Mateus capítulo 6, ele vai falar sobre pessoas, então, que estão dentro da sua vontade, e ali, exclusivamente, sobre pessoas que falam dele para outros, que pregam o Evangelho. Isso é dar fruto, é você entender que existe uma missão espiritual, e que falar desses frutos para as pessoas é a coisa mais importante que você pode fazer na vida, porque a gente pode ajudar as pessoas na terra de várias formas, mas tudo isso é passageiro, tudo isso vai se dissolver um dia. Mas quando você fala de Cristo para alguém e o Espírito de Deus renova aquela alma, você está falando de algo que é a vida eterna, algo que nunca vai passar, algo que vai durar para sempre. Então, deixe com que Cristo possa usar
a sua vida para as coisas que são atemporais. A salvação, ela é atemporal. Verso número 3 diz: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, como que nós, sendo ramos, estamos limpos? Quando andamos na palavra de Deus. Então, minha pergunta é: qual parte da sua vida você percebe que falta andar de acordo com a palavra de Deus? É essa situação que você tem que se fixar no dia de hoje. Por quê? Porque, como eu disse, né, que esse é um ano de santificação, Josué capítulo 3, verso 5, ele diz para o povo: santificai-vos que amanhã eu vou fazer milagre no meio de vocês. Então os milagres iriam acontecer porque as pessoas estavam se santificando. O que é se santificar? Se separar do pecado. Então, quando nós nos separamos do pecado, nós estamos unidos em Cristo, que é a videira, e dessa forma, então, nós vamos dar fruto. E esses frutos, gente, é natural que aconteça. Tá? Fruto não se força, ele nasce naturalmente. Por isso que a Bíblia diz que tem o fruto do Espírito, amor, domínio próprio, mansidão, fidelidade e tudo mais, e tem as obras da carne, né? Então, tudo aquilo que é feito segundo a carne são obras. Agora, o que vem do Espírito cresce naturalmente. É só se apegar a Jesus. Fique na árvore, porque o nome do Senhor vai ser glorificado através de você. Verso 4: permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Fruto só há de verdade, espiritualmente falando, se estivermos ligados ao Senhor. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês nada podem fazer. Sem o Senhor, nada feito; com o Senhor, tudo feito. Então, se aproxime do Senhor, se aproxime da sua vontade, peça a Deus que Ele possa revelar a vontade dEle para a sua vida. Esse é o dia, essa oração que nós vamos fazer agora mesmo. Senhor, revele o seu querer para nós. Na sua palavra a gente já está sabendo as coisas mais importantes do que é o querer de Deus, que é estar dentro da palavra, que é estar ligado a Ele, que é a videira verdadeira, que é entender que nós somos um caule, se cortar, um caule não, nós somos um ramo, se cortar o ramo ele não dá fruto, porque não passa seiva nos ramos, né? Se não estiver ligado à parte principal, que é a videira. Então, sem o Senhor, nada podemos fazer. A nossa oração é: Deus, o que é que eu preciso fazer? E o que como é que o Senhor vai estar nesse processo? Não me deixa fazer nada por impulso, me ajude a fazer com o Senhor estando comigo. Provérbios 16, versículo 3: consagre todos os seus caminhos ao Senhor, e Ele então, te abençoará. Se você consagrar os seus caminhos ao Senhor, Ele te mostrará de uma forma muito clara tudo que tem que ser feito. Então, a palavra de Deus, gente, ela é muito simples. Ela é simples para quem de fato quer seguir o Senhor. É o seguinte: se você realmente determinou no seu coração que você quer viver para Jesus e para a glória de Deus, a sua oração é essa: Senhor, olha, eu estou disposto a viver a sua vontade. Tira do meu caminho que não é do Senhor, e eu não vou ter medo. E ainda que as minhas emoções começarem a entrar num processo, num turbilhão, como se eu estivesse tendo a minha vida revirada de cabeça para baixo, eu estou disposto para que a sua vontade seja feita. E eu não vou ter medo dela, porque eu sei que eu estou orando a Ti e que o Senhor é soberano, e o que começar a acontecer comigo é porque o Senhor é quem está fazendo. Não são demônios, não são pessoas ruins, não é nada, porque nada nos afasta do amor de Deus, nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem altura, nem profundidade, nem peste, nem praga, nem fome, nem nudez. Nada nos afasta do amor de Cristo. Então Senhor, faz a sua vontade na minha vida. Eu abro mão de tudo. Eu não quero que nada esteja em primeiro lugar no meu coração, a não ser o Senhor. Faz isso, muda a minha vida. Aí você vai entender então o que é viver uma vida abençoada. Eu não vou ser hipócrita com você. No começo vai ser como se Deus estivesse retorcendo você por dentro, porque a gente se acostuma a viver do jeito que a gente quer. Mas quando a gente consagra os nossos caminhos a Deus,
ele meio que põe a nossa vida de pernas para o ar e depois vai o quê? Encaixando tudo no seu devido lugar. E dessa forma, então, nós vamos viver uma vida muito abençoada mesmo. Porque Jesus nos promete a sua paz. Você vai ver aqui, no último verso que eu li, ele diz assim: e eu vos dou a minha alegria, para a alegria de vocês ser completa. Existe a possibilidade de a gente ter alegria vivendo a vida, mas ter uma alegria que é completa, ainda nesse mundo, completa no sentido de a pessoa encontrar um certo tipo de plenitude, é como se Deus nos desse um vislumbre do que é o céu, do que a gente vai viver no céu. Ter essa alegria completa quando nós estamos conectados com Ele. Então, se nós queremos alegria, precisamos nos conectar. Vamos aqui para a parte final. Verso número 6. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Deixa eu dizer uma coisa. Como eu disse, não dá para ver de qualquer jeito. Tem gente que até esnoba do que o Senhor vai fazer. Há muito tempo atrás, uma pessoa falou comigo e ela me disse assim: o meu filho saiu de casa para casar com a mulher. Para mim, ele não é mais o meu filho. Eu disse: por quê? Ele me abandonou por causa dessa mulher que ele foi casar. Eu disse: o que mais? Ela disse assim: ele me ligou e me disse que eu vou ser avó. E eu disse para ele: esse menino, eu não sou avó dele. E ela assim começou a falar tantas coisas absurdas desse sentido, assim, né? E você viu que era um coração que estava totalmente amargurado, né? Sem a capacidade de perdoar o filho. Perguntei o que o filho tinha feito, ela disse que cuidou do filho a vida inteira e agora ele resolveu ir embora e casar. Então, assim, uma pessoa totalmente presa, né, em si mesmo, a gente chama de ególatra, né? Uma pessoa que tem um ego tão grande, né? É uma egolatria, tem um ego tão grande que acha que todo mundo tem que viver em torno de si mesmo. Ali chegou um momento também que meu marido foi embora, depois dela ter falado aquilo, eu falei, naturalmente ir embora. Uma pessoa nesse nível de egolatria, nesse nível de possessividade, ninguém consegue viver perto, né? É uma coisa que não dá. Então, o que eu disse para ela, eu fui bem sincero, eu falei: olha, nós não vamos orar agora, vou dizer uma coisa para a senhora, ele é o seu filho ainda, é o seu coração que não perdoou, só dele ter ligado para vocês já mostra que na verdade a senhora está no posicionamento errado. A senhora ainda não entendeu, né, coisas básicas que nem sem falar de Bíblia, ninguém cria filho para si mesmo, sabe que uma hora eles vão voar, a gente faz a oração sempre que eles voem para bons lugares, né? Então, assim, eu falei todas essas coisas, né? A Angélica falou: nossa, é pesado isso. Eu falei: eu sei, é pesado ouvir essas coisas quando a gente força a continuar no caminho errado. E é o que o texto está dizendo aqui, gente. Tem momentos que a gente força ficar em situações que é muito claro que Deus não quer, sabe? Existem pessoas que elas lutam tanto para ficar, certo, perto de certas amizades que não tem que ficar. A pessoa só está perto daquelas amizades ali porque acha que de alguma forma aquilo ali é benefício social, alguma coisa nesse sentido, mas é muito claro que não é para estar ali, sabe? Como o Abraham Kuyper falou um dia, foi um primeiro-ministro da Holanda no século XIX. Ele diz assim: os seus verdadeiros amigos são aqueles que te empurram para perto de Deus. Então, assim, tem momentos da nossa vida que é muito claro que nós estamos vivendo coisas que estão nos empurrando para longe de Deus. E às vezes a gente se apega a essas coisas de uma maneira tão forte que a gente não percebe que, na verdade, Deus está esperando que haja uma mudança interior em nós. Eu não sei se você consegue entender isso, mas você lembra de Abraão? Abraão, Deus prometeu para ele que ele ia ter um filho. Abraão morou no deserto, Deus prosperou, financeiramente ele era rico, tá? Ele tinha saúde e a mulher dele não podia ter filho. Nessa época a mulher não podia ter filho, era a maior desgraça que uma mulher poderia viver, porque ter filho era a maior bênção que existia. E acontece então que Abraão, ele esperou muitos anos, 25 anos, para que o Senhor o abençoasse, e ele foi e teve um filho.
Quando esse filho nasceu, depois dele esperar tantos anos, naturalmente ele ia se dedicar muito a essa criança, né? Abraão é aquele caso assim, que ele é pai e vô, sabe? Porque quando o filho dele nasce, ele já tem idade de vô, né? Então, eu tenho um tio meu, que o meu pai, que os filhos dele têm a mesma idade dos meus. Então, ele é meio que um tiozão, né? Ele é meio que um pai e vô, né? Por causa da idade. Mas Abraão, então, ele está muito próximo ali do filho. E assim, não tenho dúvida nenhuma de que quando Deus do nada chega para Abraão e diz: Abraão, você vai pegar o seu filho, vai subir com ele no Monte Moriá, e você vai sacrificar esse menino para mim. Você vai subir e vai matar ele na minha presença. Agora, que sentido faz? Deus nunca pediu sacrifício humano. Deus nunca, certo, quis que houvesse a destruição de uma família. Deus nunca quis que um pai matasse um filho. Mas Deus fez esse pedido para Abraão. Alguma coisa Deus queria. Sabe o que Abraão fez? Ele não fez nenhuma oração argumentando. Ele pegou o filho e ele subiu. Quando eles estavam subindo, o filho perguntou: pai, está faltando um animal para a gente imolar. Naquela época eles imolavam um animal, né, pedindo a Deus perdão pelos seus pecados. Não tinha um animal. Abraão virou para o filho e disse assim: o Deus proverá, Jeová Jireh, o Senhor vai prover para si o cordeiro. E eles subiram. E no altar, Abraão amarrou o filho lá. E o texto não diz que tem uma conversa entre pai e filho. Pai, o senhor vai me matar? Meu filho, fica quieto aí que eu vou obedecer. Não tem. A Bíblia não relata nenhum tipo de palavras. Nós estamos falando de uma obediência completa. Abraão, então, ele levanta o cutelo. O cutelo era o que era usado, então, para imolar. E quando ele levanta o cutelo, a Bíblia diz que um anjo aparece. E o anjo de Deus aparece e diz assim: Abraão, você não precisa entregar o seu filho à morte dessa forma. E aí logo depois eles viram que tinha um animal ali preso ali no meio dos galhos. E Deus disse para ele através do anjo: o Senhor viu a sua obediência, o Senhor viu o seu coração. E ele pôde tirar o menino dali. A única coisa que Deus estava fazendo com Abraão, sabe o que era? É ver o que estava em primeiro lugar dentro do coração dele. O que estava em primeiro lugar dentro do coração de Abraão? Era Isaac? Então Deus foi lá o quê? E pediu Isaac. Deus fez com que Isaac morresse? Não, por quê? Porque Abraão disse: eu estou disposto a redefinir as minhas prioridades. Isaac vai para o segundo ou terceiro ponto, porque Deus vai voltar a ser o primeiro. Consegue entender? Porque o padrão é esse. O padrão é Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar, sempre. Se em algum momento da nossa vida essa prioridade rodar, Deus vai pedir para você aquilo que o seu coração de alguma forma se prendeu a ele. Então, por favor, entenda, isso é uma bênção. Quando Deus diz para você: olha, não idolatre nem mesmo a sua família, nem mesmo as pessoas que você mais gosta, nem o seu trabalho, nem os seus dons. Quando Ele está dizendo isso, Ele está fazendo isso para o nosso bem. Porque quando a gente ama Deus em primeiro lugar, a gente está livre. Agora, qualquer outra coisa que você e eu amarmos em primeiro lugar, nós estamos presos a elas, porque a gente fica lutando para essas coisas ficar na nossa vida, sabe? Aquela luta como se fosse um cabo de guerra contra Deus. Nunca ganha e fica sempre esgotado. Então, deixa Deus ser Deus, deixa Deus estar à frente. E a gente termina então no verso 7 adiante: se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerão em vocês. Pedirão o que quiserem, será concedido. Quem não quer uma oração respondida? Está aí. Permanece em Deus. Deus responde a oração. O meu Pai é glorificado pelo fato que vocês darem muito fruto, e assim serão meu discípulo. Como o Pai me amou, assim eu vos amei. Permaneçam nesse amor. Se vocês permanecerem, obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. E assim como eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e permaneço no amor dele. Tenho dito essas palavras para que vocês tenham alegria, e a alegria de vocês estejam completa. Que Deus então nesse ano possa nos dar uma alegria completa, que só pode vir dele. Uma alegria que é maior do que qualquer coisa que possa acontecer nessa esfera humana. Algo que é espiritual. Se essa alegria vir, nós vamos ter força, fé para viver qualquer outra coisa que ele nos coloque no caminho. Vamos colocar de pé para a gente fazer uma oração?
Esse ano, em nome de Jesus, vai ser diferente. E vai ser diferente porque nós vamos lidar de forma diferente com a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, eu oro nesse dia de hoje e peço que o Espírito do Senhor nos ajude a ter entendimento da Tua palavra, que a Tua palavra sobre nós, ó Deus, possa reinar, que o Senhor esteja em primeiro lugar, que nós possamos ser esses ramos que recebem, ó Deus, essa seiva que sai do Senhor, que é a videira. Nós temos a certeza de que não precisamos lutar contra o Senhor, mas estamos, ó Deus, do Teu lado, o Senhor está do nosso lado. Nós queremos, ó Deus, vir até Ti. Nós não queremos, ó Deus, ter orações que são de pressionar o Senhor contra a parede. Isso não é o que o Evangelho ensina. Está escrito: se permaneceres nas minhas palavras, o Senhor atenderá, o Senhor ouvirá, o Senhor abençoará. Que a alma de cada um de nós possa, nesse dia de hoje, ser, ó Deus, visitada. O Senhor aumente a nossa fé mais uma vez, porque está escrito que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra do Senhor. Que assim como Abraão colocou o seu filho diante de Ti, que tudo no nosso coração que está tentando nos tirar do centro da Tua vontade, nós entregamos aqui hoje para Ti, Senhor Jesus. Que não seja feita a nossa vontade, mas sim a Tua. O Senhor sabe o que é melhor para nós, mais do que a nós mesmos. Não nos deixe sermos, ó Deus, destruídos pelo nosso próprio ego. Não nos deixe ser destruídos, Senhor Deus, pelas nossas vontades egoístas, por nenhum tipo, ó Deus, de amargura, por nenhum tipo de vaidade que é, ó Deus, ruim. Nos ajude a viver o que é certo, o que é bom, é verdadeiro. Nós sabemos que em Ti nós temos, ó Deus, a resposta. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos ensina a permanecer em Ti, nos ensina a orar. Como Jesus disse, Pai, que seja feita não a minha, mas sim a Tua vontade. Que este ano seja um ano, ó Deus, onde o Senhor faça milagres, mas milagres que são feitos para a glória do Teu santo nome. Aceite o nosso louvor nesse momento, que a igreja possa cantar junto, ó Deus, em nome de Jesus. Se você pode, vamos cantar junto. Este é o meu respirar.